Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Biografia dos 12 Apóstolos. Meus amados irmãos, por ocasião da festa de hoje, a igreja celebrar o martírio de São Simão o Cananeu e São Judas Tadeu, nós iremos ver a biografia desses dois grandes apóstolos. Apesar que tanto um como o outro existe pouco conteúdo sobre ambos, mas são homens que nos deixam um exemplo imenso a seguir de santidade e de fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Simão o Cananeu e Judas Tadeu. São eles dois que nós iremos mencionar na biografia de hoje. Porém, que não se deva confundir Judas Tadeu com o Judas Iscariotes. Vamos abordá-los juntos, apenas porque na lista dos 12 sempre aparecem citados assim, tanto em Mateus 10, 4, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15 e Atos dos Apóstolos 1, 13. Eles são citados juntos, Mas também porque as notícias que temos deles não são muitas, à exceção do fato que o cânon neotestamentário conserva uma carta atribuída a São Judas Tadeu. Inclusive, gostaria de dizer que tem um estudo bíblico, uma reflexão bíblica sobre esta carta de São Judas Tadeu, que inclusive revela para nós a disputa, a luta, vamos dizer assim, o debate entre Satanás e São Miguel a respeito de quem iria ficar com o corpo de Moisés. No versículo 9 da carta, que tem apenas um capítulo. Simão recebe um apelido que varia nas 4 listas. Nas 4 que ele fala, porque as 3 dos evangelhos sinóticos e a de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Enquanto Mateus e Marcos o qualifica de cananeu, Lucas o define como zelota. Na verdade, os dois qualificativos são equivalentes, já que significam a mesma coisa. Na língua hebraica, o verbo caná significa ser zeloso ou apaixonado, e pode muito bem referir-se a Deus. Então ele tem esse apelido de zeloso, sendo uma referência à pessoa de Deus, no apóstolo, de que revela a identidade e Deus como sendo zeloso, uma vez que Deus é zeloso do povo eleito por ele, em Êxodo 20, versículo 5. Ou então se refere aos homens de Deus que ardem de ciúme ao serviço a Deus, ao Deus único e verdadeiro, com dedicação plena, como por exemplo o profeta Elias, que é relatado em 1 Reis 19, versículo 10. É bastante provável, portanto, que este Simão, se não pertence especificamente ao movimento nacionalista dos zelotas, quem era este movimento? Era um movimento de homens zelosos do povo hebreu, do povo judeu, zeloso da lei divina, zeloso de tudo aquilo que era Jerusalém, o povo de Deus, o povo de Israel. E era um movimento que era a resistência contra o Império Romano, que subjugava os judeus naquela época. Então, se ele não era pertencente desse movimento, não se tem provas concretas disso,
mas também pode se caracterizar, ao menos, por um ardente ciúme pela identidade judia, quer dizer, por Deus, seu povo e pela lei divina. Se isto é assim, Simão coloca-se na contramão, ou na antítese daquilo que era Mateus, que na qualidade de publicano provinha de uma atividade considerada completamente impura. Enquanto quando foi chamado, já era zeloso do povo judeu e de Deus, o outro era aqui falando de São Mateus, era um publicano, um pecador que realizava ações iníquas. Sinal evidente de que Jesus chama os seus discípulos e colaboradores de religiões e estratos sociais variados, sem exclusão alguma. A ele interessavam as pessoas, não as categorias sociais ou as etiquetas que eles pertencessem. É a beleza, ou melhor, e a beleza está em que, no grupo de seus seguidores, todos, embora diferentes, conviviam superando as dificuldades que podemos imaginar. O próprio Jesus era o motivo da coesão, em que todos se encontravam unidos. Isto constitui uma lição para nós, pois frequentemente tendemos a evidenciar as diferenças e até as oposições, esquecendo-nos de que esquecendo-nos de que em Jesus Cristo nos é dada a força para superar os nossos conflitos. Que nos faz lembrar aquele episódio, de 2 domingos atrás, onde São Tiago e São João pedem a Jesus, que o permita que no seu reino, no reino de Cristo, ele sentasse um à sua direita, outro à sua esquerda. E aquilo ali, aquela situação e aquele pedido dos 2 irmãos gerou conflitos imensos dentro dos apóstolos, a ponto de Jesus ser duro com eles, dizendo: olha, os poderosos subjugam e corrompem as nações, mas entre vocês não devem ser assim. Entre vocês devem ser diferentes. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. Tampouco devemos esquecer que o grupo dos 12 constitui uma prefiguração da igreja. Então, assim como as 12 tribos de Israel formou o povo eleito, os 12 apóstolos é uma prefiguração, e é uma formação, e foi a partir deles que foi formada a igreja, em que devem encontrar também espaços todos os carismas, povos, raças e todas as qualidades humanas que encontram sua composição e sua unidade na comunhão com Jesus Cristo. Então nós podemos ver que o chamamento dos 12, vamos dizer assim, na diferença entre eles, tanto cultural, em aspectos, podemos dizer assim, mais direcionado à comunidade e ao movimento que cada um vivia antes de ser chamado, como também na posição que cada um iria assumir na igreja, nos mostra, nos evidencia que assim é a igreja de Cristo. Uma diversidade na unidade em Cristo Jesus. No que diz respeito a Judas Tadeu, ele também é denominado pela tradição com nomes diferentes. Enquanto Marcos e Mateus o chama simplesmente de Tadeu, Mateus 10, versículo 3 e Marcos 3, 18, Lucas o chama Judas, filho de Tiago, Lucas capítulo 6, versículo 16 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. O sobrenome de Tadeu tem procedência incerta e explica-se tanto
como procedente do aramaico, tada, que quer dizer peito e significa magnânimo, ou como abreviação de um nome grego, como Teodoro, Teodoto. Dele nos chegaram poucas notícias. De Judas Tadeu nos chega poucas notícias. Apenas uma citação, onde João é o único que relata uma petição de Judas Tadeu a Jesus durante a última ceia. São Judas Tadeu pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? Então São Judas pergunta por que o Senhor vai se manifestar somente a nós e não a todo o mundo. É uma pergunta muito atual que nós também fazemos ao Senhor. Por que o ressuscitado não se manifestou em toda a sua glória a seus adversários para demonstrar que o vencedor é Deus? Por que só se manifestou a seus discípulos? A resposta de Jesus é misteriosa e profunda. O Senhor diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. São João, capítulo 14, versículos do 22 ao 23. Isto quer dizer que o ressuscitado deve ser visto, percebido também com o coração, de maneira que Deus possa habitar em nós. Então Jesus poderia, muitas vezes, e inúmeras são as vezes, que eu mesmo, Denis, já me peguei dizendo: Senhor, por que tu não se manifesta logo? Por que tu não volta logo? Por que tu não vem estabelecer o juízo definitivo e acabar com todo o sofrimento e implantar o teu reino? Só que, se Jesus fizer isso, nós iremos estar desejando ou desejosos de que Deus haja a força, impondo o seu reino à força. Mas não foi isso que ele veio fazer. Ele veio fazer o anúncio do reino. No Evangelho de São Marcos, o primeiro anúncio, a primeira fala de Jesus é: convertei-vos, porque o reino de Deus chegou para vós. Então, meus amados irmãos, é melhor crer no Senhor e ser dócil à sua palavra do que ter que ou desejarmos ou esperarmos que Jesus venha impor o seu reino à força. Isso não seria do feitio de nosso Deus. O Senhor não se mostra como uma coisa. Ele quer entrar em nossa vida e por isto sua manifestação é uma manifestação que implica e pressupõe um coração aberto. Só assim vemos ao ressuscitado. Um coração aberto e um coração disposto à pureza. Por isso o próprio Jesus diz em São Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A Judas Tadeu foi atribuída a paternidade de uma das cartas do Novo Testamento denominada católicas. Porque existem as cartas que são cartas diretas, pessoais, pastorais, onde o autor escreve a uma comunidade ou alguém especificamente, como por exemplo, carta de São Paulo aos Romanos, ou seja, a igreja que se encontrava em Roma. Carta de São Paulo aos Coríntios, ou seja, a igreja que se encontrava em Corinto. Mas quando a carta é, por exemplo, carta de Santiago, carta de São João, primeira, segunda e terceira carta de São João, carta de São Pedro, primeira e segunda, ou carta aos Hebreus,
ou especificamente aqui se tratando do autor que nós estamos meditando na sua biografia hoje, Carta de São Judas. São cartas católicas, que não é para uma pessoa ou uma comunidade específica, mas para todos aqueles que, abrindo o coração, aceitam o Cristo ressuscitado. Porque não estão dirigidas a uma determinada igreja local, como eu dizia, mas a um círculo muito amplo de destinatários. Esta está dirigida aos que têm sido chamados, amados por Deus Pai e guardados para Jesus Cristo. Versículo 1 da carta de São Judas. A carta dele está escrita assim, no primeiro versículo: aos que têm sido chamados, amados por Deus Pai e guardados para Jesus Cristo. A preocupação central destes escritos é alertar aos cristãos para todos aqueles que pretextam a graça de Deus para desculpar a sua própria vida dissoluta e para desencaminhar os seus irmãos, com ensinamentos inaceitáveis, introduzindo divisões dentro da igreja. Aqui ele se refere à carta de São Judas, né? Que é para orientar todos os irmãos referente a outros maus, né? Cristãos ou até mesmo inimigos da igreja, inimigos do povo de Deus, que queriam introduzir heresias, doutrinas mentirosas para enganar, né? Estes visionários, versículo 8 da carta de São Judas, assim os define Judas, e chega até a compará-los com os anjos caídos, e com palavras duras diz que seguiram o caminho de Caim. Versículo 11 da carta de São Judas. Esta carta tem um estudo aí, você vai aí, estudos, né, na playlist Estudos Bíblicos, e você vai ver o estudo da carta de São Judas. Eu vou até deixar aí na descrição do vídeo. Ele é duro contra esses hereges, que ele chega a comparar com aqueles que seguem o caminho de Caim. Quem foi Caim? Caim foi o primeiro filho de Adão que matou o seu irmão Abel, né? Ou chega a compará-los a demônios, anjos decaídos que deixaram a sua primazia. Anjos decaídos. Além do mais, os rotula sem piedade como nuvens sem água, carregadas pelos ventos. Árvores de fim de outono, sem frutos, duplamente mortos, arrancados pela raiz. Ondas bravas do mar, arrojando a espuma de suas próprias torpezas. Estrelas fugazes, para as quais a sombria escuridão está reservada para sempre. Versículos 12 e 13. Então veja as palavras duras de São Judas contra aqueles hereges que distorcia o caminho do Evangelho, deturpava o caminho do Evangelho e persuadia muitas pessoas, né, para se desviarem da verdade. Hoje em dia, talvez já não estejamos acostumados a utilizar uma linguagem tão crítica, embora isto nos comunique algo importante. Então, hoje a gente não tem costume de usar palavras tão duras como os apologéticas, né? Ou melhor, os apologetas do tempo primitivo da igreja primitiva. Em meio a todas as tentações existentes, com todas as correntes da vida moderna, devemos conservar a identidade de nossa fé. É certo que o caminho da indulgência e do diálogo, que por sorte o Concílio Vaticano II empreendeu, é levado adiante com firme constância. Mas este caminho de diálogo, tão necessário,
não deve fazer com que nos esqueçamos do dever de repensar e manifestar sempre com força, iguais às linhas mestras e irrenunciáveis de nossa identidade cristã. Então nós não podemos, porque a Igreja, por meio do Concílio Vaticano II, se abriu a um diálogo maior com pessoas de outras denominações, religiões, ou até mesmo filosofias, não podemos nos desfazer da nossa identidade de Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Porque se nós perdermos a nossa identidade, nós perderemos a nossa fidelidade a Cristo. Por outro lado, é necessário ter muito presente que esta nossa identidade requer força, clareza e valentia diante das contradições do mundo em que vivemos. Por isto, o texto epistolar continua assim. Ele fala, falando aqui da frase de São Judas, da fala de São Judas, nos versículos 20 e 22 de sua carta. Mas vós, queridos irmãos, dando exemplo de vossa fé santíssima, rezando movidos pelo Espírito Santo, conservados na caridade de Deus, enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, compadecei-vos dos que titubeam. Então ele está dizendo, olha, nós precisamos ser duro, precisamos sim contra os hereges, contra aqueles que vêm trazer divisões, contra aqueles que vêm trazer situações de conflito. Mas uma coisa é certa, nós também precisamos ser compassivos, misericordiosos com aqueles irmãos na fé que ainda estão titubeando, ou seja, que ainda não estão esclarecidos o suficiente para se manterem firmes contra os hereges. A carta conclui com estas preciosas palavras: aos que podem guardar-se sem pecados e apresentar-se imaculados, jubilosos diante de seu esplendor, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, glória, majestade, poder e autoridade antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Então ele está falando da necessidade de se guardar para o dia em que Jesus voltar, imaculados, sem pecado, jubilosos, ou seja, felizes, diante de seu esplendor, diante do esplendor de Deus. E ficar firme ao único Deus e nosso Salvador, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente que o autor destas linhas vive plenamente em sua fé, em que residem grandes realidades, como a integridade moral e a alegria cristã, a confiança e o elogio. E tudo isto é motivado pela bondade de nosso único Deus e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, tanto Simão, o cananeu, como Judas Tadeu, nos ajudam a redescobrir muitas vezes e viver incansavelmente a beleza da fé cristã, porque dela sabem dar testemunho forte e ao mesmo tempo sereno. O seu testemunho, o testemunho de ambos, foi a morte por Cristo, foi o martírio. São Judas Tadeu é representado segurando um machado ou outros objetos que representam ali o seu martírio.
e São Simão também foi martirizado. Ambos decapitados. Ambos morreram por nosso Senhor Jesus Cristo. Ambos vivem e viveram a santidade e hoje, de maneira ainda mais plena, no céu, recebendo, ou melhor, receberam e recebem o louvor que lhe é próprio pela fidelidade que viveram a nosso Senhor. Portanto, que nós possamos pedir no dia de hoje, em que a igreja celebra esses dois grandes mártires, São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós que recorremos a vós.